Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre a teoria comportamental. Antes de iniciar esse vídeo, se você tem interesse em questões comentadas sobre as teorias da administração e também se você tem interesse em uma plataforma online que tenha cursos gratuitos, cursos pagos e também um campo para acompanhamento e auxílio acadêmico, deixe aqui no comentário deste vídeo seu e-mail e o seu interesse. Vamos para a aula. João é assistente administrativo da empresa DS. Ele trabalha nesta empresa há 2 anos. Sempre foi um ótimo colaborador, muito eficiente, pontual, sempre se destacou em suas atividades. Porém, depois destes 2 anos, João tem apresentado um trabalho muito inferior à sua capacidade. Anda muito irritado, além de chegar atrasado quase todos os dias. O que está acontecendo com João? O que deve ser feito? Demitir é a melhor opção? Para explicar melhor essa situação, vamos assistir a aula. Ao final desta aula, eu prometo a vocês que vamos resolver a situação de João. Então vamos? Teoria comportamental. Essa teoria, ela inicia nos Estados Unidos, no final da década de 40. Inicia-se com Herbert Alexander Simon, em 1947, com o livro O Comportamento Administrativo, no qual foram apresentados novas colocações e novas ideias sobre o conceito e o tratamento do processo de tomada de decisões e os limites da racionalidade. Porém, outros autores também foram muito importantes, a maioria deles preocupados principalmente com o tratamento de problemas ligados à eficiência, buscando novas variáveis como motivação, tensão e necessidade individuais para a solução deles. Entre esses autores, todos eles estudantes de psicologia, psicólogos, estudantes do indivíduo, procuravam entender o comportamento humano. Eles são Maslow, Herzberg, McGregor e Likert. A teoria comportamental ela é até comparada com a teoria behaviorista, porque trata do comportamento humano. Essa teoria tem como ênfase as pessoas, pois abandona as normas normativas e prescritivas das teorias anteriores, e nessa teoria procura dar mais explicação e descrição dentro do estudo do comportamento humano. É tanto que a influência, a principal preocupação dessa teoria é estudar a influência do comportamento dentro das organizações. Nessa teoria, o homem passa a ser visto como um animal cheio de necessidades, sendo essas não apenas necessidades financeiras, mas necessidades inerentes ao homem. Essa teoria, ela fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Então, os gestores devem compreender a necessidade humana para depois compreender o comportamento humano e utilizar a motivação para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro das organizações. Dessa forma, nós podemos entender o seguinte: se eu preciso compreender a necessidade humana para compreender o comportamento do indivíduo, então existem aí motivos. Um exemplo, se o meu trabalho está muito produtivo, existe um motivo para isso. Se meu trabalho não está produtivo, existe um motivo. Esse motivo está relacionado justamente a essa necessidade. Eu preciso que uma necessidade minha seja superada para que eu possa demonstrar, através do meu comportamento, o que eu devo fazer e como eu estou. Um exemplo, se eu estou com fome, eu não consigo trabalhar bem. Então eu preciso comer, suprir essa necessidade para que eu possa ter um comportamento bem bom no meu trabalho. Se eu estou totalmente fora de controle em relação a viver em grupo, então eu preciso melhorar isso aí. Eu tenho uma necessidade de viver em grupo. Quando eu componho essa necessidade e começo a trabalhar melhor em grupo, o meu comportamento também melhora. Então essa é a raiz
da motivação. E para isso, existe um desses autores que nós falamos que trabalhou essas necessidades, que foi Abraham Maslow, na pirâmide de Maslow ou teoria das necessidades de Maslow. Maslow apresenta uma teoria da motivação, que, segundo ele, as necessidades estão distribuídas em uma hierarquia de importância e influência. Maslow trabalha sua pirâmide das necessidades relacionada ao indivíduo, ao homem. Ele separou essa pirâmide em 5 estágios: fisiológicas, segurança, social, estima e autorrealização. As duas primeiras necessidades, elas são as necessidades primárias, são as necessidades básicas do indivíduo. As 3 outras são as necessidades secundárias, e elas estão mais relacionadas ao que não é físico, ao que não está no corpo do indivíduo, mas situações mais abstratas, mas que também faz parte da necessidade do homem. Então, a necessidade fisiológica está relacionada à comida, água, sexo, sono, repouso, está relacionada à sobrevivência do indivíduo. A de segurança está relacionada a menos violência, a menos agressão, a menos guerra, a mais liberdade, a sua necessidade de estar seguro, de abrigo. São as primeiras. Somente quando cada uma delas são satisfeitas que surge uma outra. Então observem comigo. Se eu suprir minha necessidade física, como fome, sexo, sono, alimentação, vem uma próxima, essa está satisfeita, virá uma próxima, que foi de segurança. Então, depois, a social. A necessidade social, né, que são as necessidades sociais, estão relacionadas ao nosso comportamento no sentido de viver em grupo, de ter relacionamentos sociais, de ter relacionamentos interpessoais, de viver em grupo, de ter família, de ter carinho, de ter viver em comunidade. Então são essas, né, as necessidades sociais, de viver ali também coletivamente, recebendo amizade, carinho e afeto. Tá? A necessidade de estima está relacionada, por exemplo, à autoconfiança, ao poder, à capacidade de ser útil, né? De ter valor. Então, essa necessidade está relacionada muito à aprovação da família, à aprovação dos amigos, a reconhecimento da comunidade. E para finalizar, no topo dessa pirâmide está a que nós chamamos necessidade de autorrealização. Essa necessidade está relacionada com a realização do próprio potencial e o autodesenvolvimento contínuo. Então, o nosso crescimento pessoal, o nosso autodesenvolvimento na religião, na educação, às vezes no trabalho também. Então, todas essas necessidades são necessidades do indivíduo. Essa teoria, ela entende que somente quando um nível inferior das necessidades está satisfeito é que um nível imediatamente elevado surge no comportamento das pessoas. Então, nesse sentido, nem todos chegam ao topo da pirâmide. As mais baixas sendo satisfeitas e as mais baixas sendo satisfeitas, as mais acima dominam o comportamento do indivíduo. E sempre possuímos mais de uma motivação. Então, observem. Primeiramente, nós precisamos estar bem fisicamente, seja em relação à nossa saúde, ao nosso sono, às nossas necessidades básicas, fisiológicas, nós devemos estar bem. Ela impede que as demais prossigam. Eu não consigo me relacionar bem, não consigo ser reconhecido e nem ter status, eu não consigo chegar ao meu crescimento pessoal, porque eu estou nas primeiras necessidades impedindo, eu não tenho saúde para isso. Então, observem, essas necessidades primárias são as primeiras, elas precisam ser superadas. E vão vir outras até chegar à autorrealização. Uma vez que eu consigo chegar à autorrealização, outro ciclo virá novamente e assim mais necessidades precisam ser supridas. Para continuar e para dar mais ênfase a essa necessidade, só que agora não somente com o indivíduo, mas dentro do ambiente de trabalho, outro autor descreve essa necessidade, Frederick Heisberg. Frederick Heisberg ele trata da teoria dos 2 fatores para explicar o comportamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então ele separou esses 2 fatores em
fatores higiênicos ou extrínsecos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos ou extrínsecos estão fora do controle das pessoas. Então, olha só, são salários, são benefícios, é o seu chefe, são regulamentos, é o ambiente do trabalho. Infelizmente, muitas empresas ainda acham que esses fatores são a fonte da motivação. Mas observem que o indivíduo não se sentem completos ou totalmente satisfeitos apenas com os fatores higiênicos. O funcionário pode até se alegrar, mas não por muito tempo, pois o indivíduo procura algo a mais. Esses fatores extrínsecos ou higiênicos, se formos relacionar com a pirâmide de Maslow, esses fatores se relacionam justamente com os três primeiros estágios da pirâmide de Maslow, que são as necessidades fisiológicas, segurança e social. O outro fator que Herzberg estuda são os fatores motivacionais, ou fatores intrínsecos. Está relacionado com o conteúdo do cargo. Ele já está sob controle do indivíduo, envolvendo sentimentos de crescimento individual, reconhecimento. Então, depende da tarefa do indivíduo que o indivíduo realiza no seu trabalho. Então, os fatores motivacionais ou intrínsecos já está relacionado com o nosso próprio controle. Então, as tarefas da época eram pensadas apenas para atender às empresas da época. A busca exagerada de economia e eficiência. A teoria comportamental, então, tenta dar mais sentido às tarefas, buscando enfatizar a criatividade e prazer no trabalho. Para proporcionar continuamente a motivação no trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento de tarefas, ou enriquecimento do cargo, ou seja, substituir as tarefas simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas para acompanhar o crescimento individual de cada empregado, oferecendo-lhe condições de desafios e de satisfação profissional no cargo. O enriquecimento de cargos adiciona ou desloca para cima ou para os lados, envolvendo atribuições mais elevadas ou laterais e complementares. O enriquecimento das tarefas provoca efeitos desejáveis, como aumento da motivação, aumento da produtividade, redução do absenteísmo e redução da rotatividade. Na teoria de Herzberg, como falamos, a necessidade social entra nas necessidades primárias. Depois de Herzberg, outros autores também falaram dentro da teoria comportamental. Por exemplo, McGregor. McGregor ele também trabalha a percepção do indivíduo no ambiente de trabalho. Só que McGregor ele termina trabalhando duas teorias muito importantes, que são a teoria X e a teoria Y. O que é que ele quer comparar? Bom, McGregor diz que a teoria X é uma concepção tradicional de administrar e baseia nas convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano. Então, Herzberg ele termina considerando a teoria X uma forma de administrar relacionada às teorias da administração científica, clássica, burocrática. Ele termina trazendo que para administrar dentro da teoria X é preciso centralizar mais o poder. A ideia é mais mecânica. É tanto que ele diz que dentro dessa teoria as pessoas são indolentes, preguiçosas, evitam o trabalho, faltam ambição, não gostam de assumir responsabilidade e preferem ser dirigidas, resistem mudanças, elas são mais controladas. Então, ele diz que a teoria X reflete um estilo de administração duro, rígido e autocrático, e que faz com que as pessoas trabalhem dentro de esquemas e padrões planejados e organizados, tendo em vista o alcance do objetivo da organização. Essa é a teoria X. Só que ele define também a teoria Y. Já é uma teoria moderna, né? Pensando aí na concepção da administração de acordo com a teoria comportamental. Então ele entende que existem pessoas, né, que estão mais voltadas a potenciais, pessoas que têm mais motivação,
melhores padrões de comportamento, capacidade de assumir cargo, pessoas com alto grau de imaginação, de criatividade, de solução de problemas. Então, MacGregor diz que na teoria Y há uma forma diferente de lidar e tratar as pessoas. É tanto que a teoria Y é aplicada nas empresas através de um estilo de direção baseado em medidas inovadoras e humanísticas. Então, o que acontece na teoria Y? Descentralização das decisões, delegação de responsabilidade, ampliação do cargo com maior significado ao cargo, participações nas decisões, na administração consultiva, autoavaliação do desempenho. São essas as formas de administrar dentro da teoria Y de MacGregor. Para finalizar essa teoria, existiu também outro estudioso do comportamento humano, que foi Likert. Likert termina estudando aí o sistema de administração, onde ele diz que existe dentro desse sistema formas de administrar. Um exemplo, eu posso administrar os colaboradores de forma autoritária, e essa autoridade ela pode ser coercitiva ou benevolente. Como também eu posso administrar essa minha administração de forma consultiva e participativa. De qualquer forma, o autoritário, coercitivo ou benevolente são formas totalmente centralizadas de trabalhar, mais voltado na cúpula. Já é um pouco mais precário a forma, as comunicações são devagares, existe um pouco de desconfiança, existem punições, obediência estrita a regulamentos internos, recompensas salariais raras, né? E recompensas sociais também muito raras. Já no consultivo e participativo, já existe um pouco mais de participação e delegação nas pessoas. Não é mais centralizado a administração, é mais descentralizado. A cúpula termina definindo melhores políticas. Nesse tipo consultivo e participativo, os sistemas de comunicações são mais eficientes, existe mais sucesso na empresa, existe mais confiança, existe mais trabalho em equipe, existe mais recompensas salariais, né, raras punições e castigo, as punições são raras, existe uma utilização de recompensas sociais, salariais e materiais, onde permite uma administração mais flexível. Então, Likert diz que existem esses dois tipos de administração. Na verdade, são 4 tipos. É o autoritário coercitivo, autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Certo, pessoal? Então, essa é a teoria comportamental. Vamos então relembrar a história de João? Você lembra da história de João? Pois bem, João andava irritado, ineficiente e chegando sempre atrasado. Antes de julgar João, vamos pensar quais motivos que faz com que João reaja assim. Dando continuidade, a situação salarial de João era ruim. Seus gestores atribuíram tarefas mecânicas, sendo João um acadêmico de administração, cheio de ideias e criatividade. Já se passaram 2 anos, não foi isso? E nunca houve um reconhecimento. Então, para isso é preciso existir alguma mudança. Que mudanças precisariam acontecer para que João pudesse melhorar o seu comportamento? Então, descentralizar a tarefa, dando mais autonomia a João, melhorando o seu salário, iniciando um programa de reconhecimento. Aí sim, fazendo essas atitudes administrativas, agora sim João tem motivos para um bom comportamento dentro do ambiente de trabalho. Viram só? O nosso comportamento é fruto de algum motivo. Se estamos motivados, temos motivo para isso. E se estamos desmotivados, existe também motivos para isso. Bom, não achem também que Likert, quando coloca autoritário e consultivo e participativo, que essas administrações é certo ou errado. Mas é interessante pensar que nós podemos utilizar tipo de administração no momento adequado. Então, dependendo de quem estou administrando, eu posso utilizar ou uma administração consultiva, ou participativa, ou autoritária coercitiva, ou autoritária benevolente. Tá bom, pessoal? Então, esse é mais um vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui coloquem seus comentários aqui no vídeo, para que eu possa entender, né, o feedback de vocês. E também compartilhem
né, nos ajude a divulgar cada dia mais esse canal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, sucesso para vocês. Tchau, tchau.